Fala com o Espírito Santo. Pede para o Espírito Santo trazer chuva sobre o seu entendimento nessa manhã. Pede para o Espírito Santo vir molhar toda a terra seca, toda a carne, tudo aquilo que precisa do entendimento. O Espírito Santo é uma pessoa, querido. É Ele quem está aqui nesse lugar. É a manifestação dele que você sente. Espírito Santo, que nessa manhã o Senhor tome, Pai, o nosso entendimento. O Senhor nos ajude a discernir, Espírito Santo, a Tua voz da nossa carne. O Senhor nos ajude a peneirar esse pó, Espírito Santo, e tirar tudo aquilo que tem que sair, Senhor. Que a gente se permita, Pai, como terra seca, ser molhada, Senhor, e se tornar barro na mão do Pai. Espírito Santo, vem regar essa terra, Espírito Santo. Vem como chuva sobre esse lugar, Espírito Santo. Vem, Espírito. Vem ungir cada palavra que for lançada nesse lugar, Espírito Santo. Que não sejam como pedras secas, Pai, mas que sejam untadas, Pai, ungidas pelo Teu santo unção, Espírito Santo. Pelo Teu santo óleo, Espírito. Tem algumas coisas na Bíblia que são discutidas, debatidas desde que o mundo é mundo, desde que mesmo depois da reforma, não existe consenso. E eu entendo que nunca vai existir. E uma das armadilhas de Satanás é prender a gente em ficar discutindo, em querer ter certeza em algumas coisas. Por exemplo, batismo no Espírito Santo. Se batismo é com línguas, é sem línguas, se tem batismo, ou se quem não fala em línguas não é batizado, ou se é. E eu acho que isso não é importante. Importante é eu saber que falar em línguas é importante, é necessário a todos, que o falar em línguas é para todo mundo. Importante é eu saber que eu preciso buscar o Espírito Santo, e se vai manifestar algo visível quando for batizado ou não, isso não me importa, não muda a minha vida. O que eu tenho que manifestar são os frutos do Espírito, e por isso a Bíblia deixa claro quais são eles. E enquanto a igreja se perde discutindo se é ou se não é, ela acaba não desfrutando de nada, porque ela está mais... É como antes de um jogo de futebol, quando você é moleque e você fica discutindo tanto o time, a regra, se vai ser, e você deixa de jogar, e você perde tempo da brincadeira porque você está discutindo a regra da brincadeira, ao invés de começar a andar nas coisas. E essa semana eu ouvi uma mensagem no comecinho da semana, e aquilo falou muito comigo, sobre a presença do Espírito Santo em nós. E eu passei o resto da semana lendo sobre isso, e orando e meditando sobre isso. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Esse texto de Efésios 4, versículo 30, ele diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Em primeiro lugar, querido, o Espírito Santo, ele é uma marca em todo mundo que aceitou a Cristo. Ele é como se fosse um carimbo, a chancela de que você vai para o céu. A Bíblia fala para o dia da redenção. Você está selado para o dia da redenção. O que era o selo naquela época, quando falava de selo? Era selo real, era aquela pedra que normalmente ficava num anel, e que eles colocavam cera, ia lá com o selo e marcava. Aí aquilo endurecia, igual carta antiga, estava selado. Aquilo estava marcado ali. Então quando alguém olhava, sabia que aquilo tinha vindo do rei. Quando Jesus foi colocado na cova, lá na rocha, eles colocaram uma pedra na frente e eles selaram a pedra. Então no canto da pedra, eu imagino que eles colocaram um pouquinho de cera e selaram, porque se a pedra movesse, o selo era quebrado, iam saber, alguém mexeu aqui. Quando eles falam do Espírito Santo no selar, quando Paulo fala isso, ele está falando isso: você recebeu uma marca, e essa marca é o Espírito Santo. Espírito, todo mundo tem. Todo ser humano tem espírito. Ele não tem o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz: quando o homem morre, o espírito volta para Deus. Você recebeu, pode ser que você não use, você deixa ele morto lá dentro, mas todo mundo tem.
O Espírito Santo é um selo, é uma marca daqueles que aceitaram a Cristo. E quando a gente lê esse texto frio assim, e não é só esse, tem alguns outros textos que falam sobre isso, sobre quem se converteu, quem aceitou Jesus, receber o Espírito Santo. Abre em Gálatas 5, um pouquinho antes. Então, um livro antes, gente. Gálatas 5, versículo 24. Deixa esse texto aberto. Uma das coisas que dá muita discussão nisso, sobre ter o Espírito Santo ou não ter, é porque alguns textos são tão diretos como aquele. Eu fui selado quando eu aceitei a Cristo. Só que então as pessoas vão defender que você tem o Espírito Santo. Todo mundo tem o Espírito Santo, porque quem se converteu recebe o Espírito Santo. E outros textos vão contradizer isso um pouco, no sentido de que quando você lê Atos 8, a Bíblia fala que Tiago foi para Samaria. E quando ele chegou lá, o povo já conhecia Jesus. Conhecia por quê? Porque Jesus tinha passado por Samaria, a mulher samaritana. E Tiago começou a pregar naquele lugar. E o povo é curado. A Bíblia fala que tem muita alegria naquele lugar. Ou seja, estava tendo festa. O povo todo convertido. Aí Pedro ouve falar daquilo e desce. E quando ele desce, ele descobre que eles não tinham recebido o Espírito Santo. Eles só tinham se batizado no batismo do João. Não tinham do Espírito Santo. Aí Pedro começa a impor a mão sobre as pessoas e elas começam a receber o Espírito Santo. E eles começam a falar: mas não recebeu quando aceitou Jesus? Aqui recebeu separado. E nisso começam as discussões se aqui elas receberam o Espírito como selo ou o batismo. Eu creio que foi o batismo, mas eu nem queria entrar nessa discussão com vocês sobre batismo ou selo, mas sobre ter ou não o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo? Tenho, aceitei Jesus. E essa conversa vai mais longe, porque se eu disser para você que talvez eu ou você ou alguém possa, mesmo tendo aceitado Jesus, entender nesses textos todos que eu não tenho o Espírito Santo, eu estou entendendo então que eu não estou salvo. Mas se eu aceitei Jesus, eu não estou salvo? Depende. E é sobre isso que eu queria falar com vocês, sobre conservar a presença do Espírito Santo, sobre às vezes a gente se acomodar, entendendo que o Espírito veio, ele está aqui, e não é assim. Esse texto que a gente vai ler agora, de Gálatas, depois a gente vai ler Romanos, ele fala um pouquinho dessas coisas, sobre permanência do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele se apresenta na Bíblia de várias formas. Ele se apresenta como água, como óleo, como luz e como pomba. Em Jesus ele vem como pomba. Em Gênesis ele se apresenta como pomba. Vamos ler Gênesis 5:16. Gálatas 5:16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência ou o desejo da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, que é discussão, briga, emulação, fingimento, ira, peleja, disputas, dissensões, heresias, invejas, homicídios ou ódio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Para quê? Se por acaso você se viu em alguma dessas coisas aqui, Paulo que fala que você está salvo, está falando assim: você não vai para o céu.
se isso faz parte do seu jeito de ser, você não vai para o céu. Está escrito aqui. Você não vai herdar o reino. Vamos continuar. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, paciência, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, desejos. O que Paulo está dizendo nesse texto? Ele está falando, olha, o seu espírito, ele vai lutar contra a sua carne o tempo todo. Sempre. E se você é de Cristo, você anda pelo Espírito. Você não anda pela sua carne. Ele não está dizendo que aquilo tudo não vai dar mais vontade. Ele está dizendo que apesar de ter aquele caminho diante de você conhecer esse caminho de inimizade, de todas essas coisas, você não anda nele. Você anda no caminho do Espírito. Por isso, quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito. Porque o Espírito pode te mostrar que existe esse caminho. É só pelo Espírito que você pode saber que existe o outro caminho diferente do seu, do da carne. Então o Espírito, ele não vem para de uma vez por todas cair sobre você e transformar a sua vida, e a partir do dia seguinte você está diferente. Ele vem para começar a te mostrar o caminho do Espírito. Mas a carne, a Bíblia diz que vai continuar lutando com ele o tempo todo. Por isso que ele não diz os que têm o Espírito Santo. Ele diz os que andam no Espírito. E andar é uma escolha. Aqueles que escolhem andar. Então o que ele está dizendo aqui, ele está clareando essa história de que se eu receber o Espírito, mas a Bíblia fala que se eu recebi é o selo que eu vou para o céu. Aqui ele já está dizendo, você não vai. Você recebeu o Espírito como a capacidade de escolher o caminho, não como a garantia de que você vai para o céu. E qual é a garantia que eu tenho então de que o Espírito habita dentro de mim? Ele começa a explicar aqui. Ele fala, os que têm essas obras, prostituição, inveja, homicídio, bebedice, ira, peleja, discussão, os que têm isso estão andando pela carne. Esses não vão para o céu. Entendeu? Aí ele vai falar do Espírito. Mas os frutos do Espírito, ou seja, então ele estava falando dos frutos da carne antes. Mas os frutos do Espírito são amor, caridade, gozo, paz. E ele vai falando dos outros. Contra essas aqui não tem lei. Ele fala, essas aqui testificam que o caminho que você está escolhendo é esse outro. Mas eu posso mirar, às vezes vai irar e não pecar. Mas eu posso às vezes gerar uma dissensão? Posso. E para isso vai vir o Espírito que ele me selou lá no comecinho e vai falar, ó, você está entrando naquele caminho errado, volta e vai para o caminho certo. O Espírito não é uma medalha no meu peito para que eu ande por onde quer que seja e estou salvo porque eu recebi um dia. O Espírito é o que me consola, é o que me guia por um caminho, mas a escolha continua sendo minha de andar pelo caminho correto. O princípio da função do Espírito Santo é essa. Não é nada mais. Não é me encher para que eu fale em línguas, não. É me guiar pelo caminho que eu devo andar. Esse é o primeiro trabalho do Espírito Santo. É a primeira função do Espírito Santo. Por isso que a primeira obra do Espírito Santo é arrependimento. Porque é fazer com que eu consiga enxergar o outro caminho. Quando a Bíblia fala que para aqueles que já se arrependeram uma vez e recaíram da graça, é impossível que sejam renovados novamente para arrependimento, ela não está dizendo que quem se arrependeu e pecou de novo não pode se arrepender de novo, não pode voltar. O que a Bíblia está dizendo nesse texto é a obra do Espírito Santo de mostrar o caminho. Para você acontece uma vez só. Ela te mostra o caminho. A partir dali já não tem mais como você se arrepender de algo que você já se arrependeu. Ou seja, essa função do Espírito Santo de abrir os seus olhos, ele já abriu uma vez, seus olhos já estão abertos. Antes, quando eu mentia sem saber que aquilo era tão errado assim. Por quê? Porque aquilo fazia parte de mim, era o único caminho que eu conhecia. Então qual é a obra do Espírito Santo com relação a levar arrependimento? Me fazer enxergar o caminho correto. A partir desse momento, toda vez que eu escolho o caminho errado, já não é mais por ignorância, é por opção. É por isso que ele diz, é impossível gerar arrependimento de novo, porque arrependimento é em cima de algo que eu estava cego teoricamente, eu não conhecia. O que o Espírito Santo vai te fazer é te mostrar o caminho que você está é o errado. E como ele vai mostrar isso?
fazendo isso, colocando diante de você a obra de carne e a obra do Espírito para você identificar. Então a ideia de que eu estou pedindo uma palavra de Deus porque eu estou fazendo algo, e às vezes Deus fala, não vou dar palavra nenhuma, porque você já conhece o caminho. Você não está me pedindo palavra, na verdade você é incrédulo. Na verdade você está ganhando tempo nas suas escolhas, ao invés de fazer o que você sabe que tem que fazer. E aí você joga para Deus. Eu estou esperando uma palavra de Deus. Você disfarça isso como temor. Eu estou esperando uma palavra de Deus para não errar. E Deus fala, eu já dei a palavra. Eu estou pedindo para Deus uma palavra, se eu devo falar de Jesus para a pessoa que trabalha comigo. Ele fala, eu já dei essa palavra. Ela já está escrita. Você está buscando por qualquer outro motivo, mas o Espírito Santo que está dentro de você já te mostrou que existe esse caminho. E esse primeiro identificação do Espírito Santo e da função dele, por não entender isso, tem cegado a igreja toda. Eu creio que metade da igreja, não estou nem falando do mundo, estou falando só da igreja, metade da igreja não vai para o céu, fora o mundo. Baseado nas parábolas de Jesus, era sempre metade. E metade de quem estava fazendo. Então, quando ele fala das virgens, ele fala das que estavam esperando Jesus. Só metade foi. Não é de todo mundo, é só dos que estavam esperando. Dos 2 que estavam trabalhando no campo, só foi 1. É sempre metade daqueles que estavam em posição de esperar. Eu creio que isso é um símbolo de que mesmo a igreja não está conservando o que? Azeite, não está conservando o Espírito Santo. Por isso que mesmo dentro da igreja, e no meio de nós, a gente começa a andar e você começa a ver que essas coisas não foram transformadas às vezes na nossa vida. Você vai ler esse texto, você vai começar a se identificar. Pode ser que algumas palavras são pesadas e você dá até arrepio e fala, não, isso aqui não tem nada a ver. Idolatria, feitiçaria, inimizade. Mas se você for nos pequenininhos, nos mais sutis, inveja, homicídio, que Jesus chama de ódio também, bebedice, glutonaria, você começa a falar, eu estou aqui, eu ainda fiz essas coisas aqui. E por quê? Porque eu não aceitei Jesus. O problema é que aceitar Jesus é um negócio meio esquisito, né? É Ele que te aceita, não é você que aceita Ele. Não, simplesmente eu escolhi ouvir a palavra, participar dos cultos, mas não mudar os meus caminhos. Eu continuo andando em alguns caminhos que eu escolhi andar nesses caminhos. Já não tem mais a ver com desconhecimento. Escolha. Por isso que quando Paulo fala disso, ele fala sobre crucificar a carne. O que é? Eu preciso matar ela. Porque os caminhos da carne geram as obras da carne, que são essas que a gente leu aqui agora. Volta a sua Bíblia um pouquinho para Romanos 8. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ele está falando, se é que ele está aí, né? Ele fala. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você vai falar, não, mas eu tenho sim. Bom, isso é manifesto pelas obras, como a gente leu lá agora. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem é filho de Deus, então? Quem é guiado pelo Espírito de Deus. E aí a continuação desse texto seria o texto de Gálatas. E os que são guiados pelo Espírito e são filhos, lá manifesta quem são. Os que fazem isso e isso ainda não são. Porque entrar na casa e sair da casa é opção, querido. É que a gente pensa assim, não, eu aceitei Jesus. É como se fosse algo pesado que vem sobre mim, e a partir de agora
é difícil me mover dessa posição. E não é. Sair da casa do pai é simples. É falar, pai, dá minhas coisas, estou indo embora, e sai, igual aquele filho. E voltar também é simples. Então tem gente que sai e entra a todo momento. Pô, mas Deus permite. As misericórdias dele são a casa onde nós somos consumidos. Só que a Bíblia também diz que aquele que é exortado muitas vezes, uma hora se endurece. Essa ida e volta, uma hora causa dureza que eu não consigo mais voltar. Sabe quando você peca, erra, e aí você se arrepende muito do que você fez e chora diante de Deus? Arrependimento, doído. Você enxerga o que você fez. Aí você volta. Depois de um tempo você faz de novo. Você sai de novo. Depois você volta de novo. Só que cada vez que você tem que voltar de novo, começa a vir um pouquinho mais de vergonha e de dificuldade na volta. Sempre fica um pouco mais difícil de se arrepender e de voltar. Até que chega um momento em que o diabo começa a pôr até vergonha. Você fala, eu não vou mais não, já. Acho que nem Deus me quer mais. Já pensou assim? Não, né? Só eu. Nem Deus vai perdoar mais. Ele já tem que ter vergonha na minha cara. E isso começa a ficar cada vez pior. Até o momento que você não volta. Então a porta de Deus continua aberta. Mas brincar com isso de vai e volta, é sério, porque uma hora você não consegue mais voltar. Porque você começa a dar tanto espaço para Satanás e para essas áreas dele na tua vida que você não consegue mais. A influência dele sobre você está muito maior do que aquela que o Espírito Santo tem. E não porque ele é mais forte do que o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é pomba. Ele sai fácil. Você já percebeu um pombo? Ele demora para pegar a confiança no lugar. Depois que ele pega, você pode andar do lado e quase pisar em cima dele que ele não sai, igual nas praças. Mas para você conseguir isso é muito difícil. Ele é arisco. A Bíblia fala para a gente ser simples como a pomba, porque a pomba não é um animal que ela tem maldade em algumas coisas. Diferente de outros pássaros que estão espertos, não. Ela é muito suave em algumas coisas. E ela vem e se coloca. E depois que ela se coloca, você pode andar do lado e tudo, e ela fica. Quando Noé, querido, soltou a Bíblia fala que quando eles estavam na arca, Noé solta um pássaro, solta 2 pássaros. Ele solta uma pomba e um corvo. A arca não tinha janelas para eles olharem embaixo e ver como estava. No alto ela tinha um alçapão. E tinha uma porta grande, alguma coisa nesse sentido, para onde os animais entraram, mas aquilo era selado, era lacrado para não entrar água. Então quando Noé estava na arca, mesmo depois da água baixar e deles perceberem que parou de balançar, eles não conseguiam ver água. Eles tinham um buraco no teto só. E tudo que eles viam era céu. Eles viam que não tinha mais chuva, mas só havia céu. Então, para saber se poderiam sair ou não, eles soltam 2 animais. Eles soltam um corvo e soltam uma pomba. E a Bíblia diz que depois que ele solta, a pomba volta. O corvo não volta. E por que a pomba voltou? A pomba não encontrou onde pousar. Você imagina como ficou a face da terra depois do dilúvio? A água desceu. O que vocês acham que tinha em cima da terra toda? Corpos. Tudo que morreu. Todos os animais, tudo. Aquilo estava espalhado. O corvo encontrou lugar para ele. O corvo come carniça. Ele achou onde pousar. E corvo alimenta carne. Deus, quando quis alimentar Elias, ele não usou uma pomba, ele usou o corvo para pegar pão para Elias. Ele não estava alimentando o espírito de Elias, ele estava alimentando a carne de Elias. Então ele manda corvo. O corvo não volta, o espírito volta, porque o espírito não achou onde repousar. Só tinha carne naquele lugar. Depois de um tempo, ele solta de novo a pomba, e a pomba volta de novo, só que dessa vez ela volta com um ramo de oliveira na boca. Ela volta com um sinal. E a oliveira representa Cristo na Bíblia. E depois de mais um tempo, ele solta a pomba de novo. E dessa vez ela não volta. Ou seja, ela achou onde ficar. O Espírito Santo, querido, ele é liberado a todos. Sem medida. O problema é se ele encontra onde ficar ou não. Porque ele vem, mas às vezes ele vai voltar. Porque quando ele chega, ele encontra carne. Quando você vê Jesus falando com os discípulos sobre qual seria a nossa obra, qual seria a obra do Espírito Santo, e foi isso que falou muito comigo essa semana.
sobre a intensidade em que o Espírito Santo se manifestava sobre os discípulos. Aquilo não era um dom que Deus deu para eles, aquilo era Espírito Santo puro. O Espírito vinha em cima deles, era liberado sobre eles. Quando Jesus recebe o Espírito Santo, em João, se você ler o texto em João 1:22, eu acho, 20. João, quando vai falar sobre a descida do Espírito Santo sobre Jesus, ele fala que a pomba veio e repousou sobre Jesus. Não é que ela veio e ficou em cima dele. E aí Jesus sai fazendo o que tinha para fazer. No texto de Atos, quando as línguas vêm sobre eles, a Bíblia diz que as línguas, o vento veio, o Espírito encheu a casa, e línguas como de fogo vieram e pousaram sobre cada um deles. Então aqueles homens, quando andavam, o Espírito, a substância do Espírito, não era só o entendimento do Espírito, era quase que a materialização do Espírito saía daqueles homens. Então as pessoas corriam atrás deles falando assim: se a gente ficar perto deles, na distância da sombra assim, só de ficar perto aquele negócio vai ser transferido para a gente. Tamanha intensidade do Espírito na vida daqueles homens. O mesmo Deus que soprou o Espírito, a Bíblia diz que Jesus soprou o Espírito sobre eles antes de enviar eles. É o mesmo Espírito que foi soprado em você quando você aceitou Jesus. A diferença é o que eles fizeram quando o Espírito foi soprado. Eles permaneceram fechados naquela casa 10 dias orando juntos. Eles renegaram toda a sua vida para viver intensamente aquilo que Jesus deixou para eles. Então aquilo que foi soprado sobre eles ficou, ia se acumulando, a intensidade daquilo que ia se acumulando. Por onde aqueles homens andavam, a presença do Espírito Santo transferia do lado, quase que tocava nas pessoas sem eles abrirem a boca. Quando Jesus fala: vocês vão em missão, e quando vocês entrarem em uma casa, paz seja com aquela casa, e se não receberem vocês saiam e a paz volte. O que Jesus estava falando para eles? Aonde vocês estão, não é que vocês falam algo para trazer paz, vocês entram no lugar e a paz que está em vocês transborda e enche aquele lugar. E quando vocês saem, aquilo vai junto com vocês, se não for bem recebido. Só que a gente lê isso às vezes como para os discípulos, e não é para eles, é para mim e para você. Minha obrigação e a sua é chegar onde eu trabalho e as pessoas de alguma forma sentirem que, nossa, tem alguma coisa nesse lugar. E esse é o alvo do Espírito Santo. Isso não é para o pastor, para o apóstolo, para o profeta. Isso é para todo aquele que é cheio do Espírito Santo. Isso acontecia com todos. Isso aconteceu com os apóstolos. E aí tinha gente andando com eles, na doutrina dos discípulos, tudo junto com os discípulos, na mesma intensidade. De repente eles precisam instituir diáconos. Aí quando eles levantam Filipe, levantam Estevão, e os dois saem fazendo a mesma coisa que eles faziam. Filipe vai para Samaria e começa a fazer o quê? Curar e fazer toda a mesma coisa. O Espírito sobre. Só que isso é gerado, querido, tudo que é gerado pelo Espírito é gerado na medida em que eu me resguardo. O Espírito, ele se manifesta e ele é no secreto. É na minha entrega secreta. Maria, a Bíblia fala que o Espírito, quando ela recebe a mensagem de que ia ser mãe, ela fala: mas como vai ser se eu não tenho relação com o homem? Deus veio e falou: você vai gerar algo, você vai gerar um fruto da parte de Deus. Ela fala: mas eu não tive relação ainda, eu não conheço homens, como é que isso vai acontecer? E aí Deus explica para ela como é que você gera, o anjo explica para ela como é que você gera algo da parte de Deus. Primeiro, você continua resguardada. Segundo, você vai ser envolvida pelo Espírito, pela sombra do Altíssimo. Você vai ser coberta por Ele. E quando você for coberta por Ele, você vai conceber. Eu comecei a me atentar depois disso para tudo que envolve minha vida. Para programa de televisão que eu estava vendo, para piadas que eu estava ouvindo,
para brincadeiras, para videozinho de YouTube que não tinha pecado, mas também não agrega nada, e tinha coisinhas ali no meio que você tolera, e eu falei, não, e agora cada vez que aparece eu tiro e falo, não, eu preciso separar aquele lugar do Espírito Santo, eu não posso deixar, tem que ficar guardado, porque se eu quero aquela intensidade, eu quero chegar no lugar e as pessoas serem curadas, eu entrar ali dentro. Então, para isso, não pode ter cheiro de carne. Eu quero que o Espírito sente no meu ombro, igual uma pomba, e fique ali. Eu ouvi uma referência essa semana sobre isso. Se você tivesse um pássaro sentado no seu ombro e tivesse que descer essa escada, como é que você desce ela? Bem devagarzinho, né? Você vai mexer no corpo bem devagar para não mexer com ele, porque você não quer que ele voe, não é assim? Esse é o Espírito. Cuidado em todos os seus movimentos, tudo que eu estou fazendo, porque eu não quero assustar ele, eu não quero entristecer ele, eu não quero estar de manhã orando e falando com ele, e de repente eu entrei numa conversa e aquela conversa não edifica em nada, e eu estou ali e ele já bateu asa e já saiu. Ah, mas ele me abandonou. Não, ele só não participa disso, ele não concorda com isso, ele não fica nesse meio. É um lugar que você constrói para ele. Todos os dias você constrói. Quando a gente olha para Jesus, querido, semana lendo a Bíblia aqui, Deus falou a respeito disso comigo. Quando eles vão profetizar a vinda de Jesus, ele fala, acho que é Isaías que fala, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Hoje eu sou Emanuel. Meu chamado é ser Emanuel. O seu chamado é ser Emanuel. É os outros olharem e falar, você é Emanuel, você é Deus conosco. Você aqui é a presença de Deus no nosso meio. E tem várias passagens na Bíblia em que você vai olhar, em que Deus fala sobre Deus conosco, e na verdade ele está falando de uma pessoa. Abre sua Bíblia em Ageu 1. Versículo 13. Lê a partir do versículo 12. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco. Deus aqui estava se manifestando, Deus conosco, através de quem? Do profeta. O profeta era Deus conosco ali. Moisés, quando se manifesta diante do povo no Egito, ele era Deus com eles. E no caso dele, Deus fala, você será por Deus sobre Arão, e Arão te será por boca. Só que esse ser Deus para a terra, ser Deus conosco, ser Deus sobre essas pessoas, depende dessa plenitude de Espírito. Depende desse lugar onde o Espírito possa pousar e ficar. Porque em Jesus ele fala, ele pousou e ficou, ele não saiu. Todas as vezes, querido, na Bíblia em que você vê o Espírito tomando pessoas, no Velho Testamento a gente vai ver isso muito mais intensamente, Deus tomando pessoas para fazer grandes coisas. A Bíblia dizia, o Espírito Santo tomou ele, se apoderou dele, o envolveu. Era sempre de uma forma intensa. A diferença é que na Antiga Aliança, na época da Antiga Aliança, o Espírito não habitava em sua plenitude em todo mundo.
Então, quando Deus escolhia uma pessoa, o Espírito vinha por decisão de Deus e já envolvia intensamente aquela pessoa. Não tinha nada a ver com a decisão da pessoa e com o comportamento dela. Tinha a ver com uma escolha de Deus. Quando o Espírito envolve Sansão, Sansão pecava, ele saiu da cama de uma prostituta, o Espírito toma ele arranca uma porta. Porque era o Espírito quem fazia, quem tomava. Não era a pessoa quem se apossava do Espírito. Só que mesmo aquilo que Sansão colhia era fruto de uma vida de atrair a presença de Deus por parte da mãe dele. Quando a mãe de Sansão recebe a notícia sobre a vinda de Sansão e sobre como Deus ia usá-lo, ela pergunta para o anjo: como eu devo alimentar esse menino? E o anjo começa a falar sobre como ela deveria se comportar, como ela deveria se resguardar, o que ela devia comer, o que ela não podia tocar, e como aquilo era para o menino depois. Aquele menino não podia tocar em coisa impura, ele não podia tomar bebida forte, ele não podia cortar o cabelo. Só que a intensidade do Espírito que veio sobre ele foi pela maneira como ela gerou aquele menino e pela maneira como ela o criou. E aí ele recebe toda aquela intensidade de Espírito depois. Esse é o papel da igreja. É a forma como gera e como alimenta, que vai determinar que o Espírito possa vir e pousar em cima depois, de forma tão intensa. O problema não é para a nossa vida, porque para a sua vida, para mim, a gente pode até brincar com isso a vida inteira, torcendo para entrar no céu pela repescagem. Eu vou, depois eu me arrependo, aí eu arrumo um pouquinho, mas não arrumei tudo, e vou. O problema é que eu nunca vou provar. A Bíblia sempre vai ser um livro de história e de fábulas, em que uns homens foram cheios de Deus e fizeram coisa, e aí acabou a Bíblia, acabou o Espírito Santo. E na minha vida o Espírito Santo é de vez em quando ouvir falar que alguém foi curado, alguém caiu no culto. Isso é o Espírito Santo. Aquilo de eu entrar num lugar e as pessoas quererem ficar perto para ser curada, não existe isso. Só que não existe porque não existe também doutrina dos apóstolos na minha vida. Não existe aqueles homens se separando de tudo. E aqueles apóstolos, eles nunca impediram que ninguém chegasse perto deles. Na verdade, eles estavam abertos, mas a Bíblia diz que os outros tinham medo de se aproximar deles. Eles não se aproximavam deles para andar junto, mas eles ficavam na distância da sombra, para serem curados, para serem alimentados naquilo que eles tinham dificuldade. Eu fiquei pensando muito nisso essa semana. A gente lê alguns textos sobre essa questão da sombra de Pedro quando passava, sobre Jesus, uma mulher tocando na roupa dele. Não é porque era a roupa de Jesus, é porque era a roupa de alguém cheio do Espírito Santo, a roupa de alguém que o Espírito estava em cima dele de uma forma que estava doido para transbordar. Essa semana eu estava conversando com o Caio aqui, falando como Deus faz tudo que Deus fez no natural, na terra, química, física, todas as coisas, elas são manifestação de coisas de Deus até. Eu falei, cara, energia elétrica, quando um raio, na verdade, é um efeito que é gerado porque ventos se cruzam lá em cima e começam a ficar carregados de uma forma que eles precisam descarregar aquela energia. E aí o espaço que existe entre céu e terra não isola mais. Isolação elétrica. E aquela energia descarregada. Eu falei, o Espírito. Quando a intensidade do Espírito fica tão grande dentro de você, daqui a pouco não precisa mais nem tocar para dar choque. Aquilo passa. É o que acontecia com eles. Saía sem ninguém nem fazer mais nada. Só de estar perto vai ser tocado. Só de encostar em mim vai cair no chão. Por quê? Porque a intensidade do Espírito fica tão alta, tão concentrada, que já não é mais questão de alguém vir arrancar alguma coisa. Já não é mais Jesus virar e falar, você é curada. É simplesmente encostar nele e arrancar dele aquilo que está magnetizado no corpo dele, aquilo que o tempo todo repousa em cima dele. Você pode olhar e falar, eu tenho selo. Tá bom, você tem o selo, querido. O Espírito repousa sobre você. Será que durante todo o seu dia, a sua semana, você desce a escada devagarzinho? De forma que você não assuste
O Espírito. A Bíblia fala que o Espírito tem ciúme. A Bíblia fala: não extinguais o Espírito, ou seja, não apague o Espírito. Não entristeçais o Espírito. Esse pombo que senta em cima de você, que vem no seu ombro. O governo, querido, ele é dado através do Espírito. Por isso que o governo estará sobre os seus ombros. O governo de Cristo veio através do Espírito que ele recebeu. Por isso que o primeiro sinal que ele recebeu para começar o ministério foi o pombo em cima do ombro. Foi o Espírito que guia. Analise os seus dias, analise o que você faz durante todo o seu dia. Suas conversas, onde você gasta seu tempo. O que você gasta seu tempo assistindo ou fazendo? Se isso que você tem feito é andar devagarzinho, tomando cuidado para não balançar muito, para ele não sair. Eu, depois de quarta-feira, eu não posso dizer para você que nunca mais eu vou fazer, não. Mas eu não sou mais inocente. Eu entendi depois de quarta-feira que não é a oração de sexta-feira apenas. Não é a terça-feira que é todo dia, toda hora. Para ter aquilo que eu quero ter e aquilo que Deus disse que queria me dar. É aquilo. É o dia inteiro. É o tempo todo de contenda. Isso. Não pode. Tá bom. Quietinho. Não vou fazer. Volta atrás. E aí estou tomando pedrada. Eu falo, tudo bem. Fica quietinho aí, deixa as pedras bater. Eu não vou sair, porque senão você sai. E aí eu fico nisso. Eu passo a semana com ele longe, aí eu chego sexta-feira e começo a dar comida para ele. Falo, vem. E querer atrair a presença do pombo. Vem, Espírito, vem aqui, vem. E quero trazer. E eu volto para casa no outro dia, já jogo tudo fora e continuo andando. Eu fico nessa vida com ele. Você pode, é uma escolha, você pode ficar, mas você nunca vai colher aquilo que você vê os outros colhendo. Sua casa nunca vai provar da luz que Jesus disse que você levaria para dentro da sua casa. A paz que Jesus prometeu, de que onde você entrar, se a paz seja naquele lugar, você não consegue provar. Por quê? Porque você também deixa ela do lado de fora. Você assusta o Espírito, ele não te acompanha para aquele lugar. E Jesus estava falando assim: se você entrar naquela casa e for mal recebido, te tratarem mal, te humilharem, você não vai brigar. Você vai sair, vai levar o Espírito com você, tira o pó da sandália, ou seja, não leve nem vestígio daquilo, e volte para o seu caminho. Não tem necessidade de você permanecer ali, mas a paz tem que permanecer em você. Ela entra com você, ela sai com você e vai. E se receberem, a paz também que fique ali. Deus tem tentado já há algumas semanas vir sobre e derramar sobre. Ele fala, mas vocês não recebem, porque vocês tocam o pássaro toda hora. Vocês assustam. O corvo acha lugar, ele acha carne e ele fica. Sempre vai ter um passarinho no seu ombro, querido. Um corvo ou uma pomba, alguma coisa vai pousar. Por quê? Porque já passou a fase de ficar dentro da arca, de viver debaixo de uma cobertura. Já é tempo de sair. Quando Salomão escreve aquilo e prefigurava Jesus, e ele fala: o sol já saiu, as flores já estão desabrochando, sai de trás da penha, falando para a noiva dele: venha, pode vir, já é tempo de manifestar. É isso, já está na hora de vir, já está na hora de sair. Não tem mais como ficar dentro da arca, já não tem mais comida ali dentro, não tem mais provisão dentro da arca. Já é hora de sair e plantar. Mas que pássaro você tem alimentado? O que tem sentado em cima de você? É um corvo ou uma pomba? É muito difícil, querido, eu sei disso. Deus, quando falou comigo essa semana sobre ministério, sobre as pessoas que iam estar no ministério e como ia ser quando isso acontecesse, foi muito disso, de que é muito difícil você manter as duas coisas. Você manter a vida secular e manter as coisas que te cercam, e manter essa intensidade, esse cuidado todo. Mas de alguma forma não é impossível. Você se separar, você se guardar, você se entregar a isso.
Por quê? Porque são escolhas. Escolhas do que eu vou fazer com o meu tempo, escolha do que eu vou assistir, escolha das rodas que eu vou participar, e escolha até se eu vou manifestar a luz nos lugares onde eu estou, se eu vou esconder essa luz. Quando Jesus fala não se esconde a luz, não se esconde esqueci até o nome daquilo, a lanterna deles lá, não se esconde a lamparina deles, candeia, cara, os universitários ajudando, não esconde a candeia. O que ele estava querendo dizer? Porque é um absurdo você pensar esconder a candeia debaixo de um lugar escuro, onde a luz não vai sair. Mas Jesus de alguma forma estava dizendo, é possível que você faça isso. Ele dá como ordem, brilha a vossa luz diante dos homens. É uma ordem. Por que ele tem que ordenar isso? Porque se a luz está acesa, você não escolhe se ela brilha ou não. A minha escolha é se eu permito que ela brilhe diante dos homens ou se eu escondo. Além de trazer esse espírito para repousar, é uma escolha manifestá-lo ou escondê-lo, guardá-lo. Por isso que Paulo fala, não vos dei espírito de medo, mas espírito de ousadia. Sei lá se é Paulo que falou isso, está na Bíblia. Porque é uma escolha também manifestar essa luz ou não. Tudo que a gente não sabe que é, fala que é Paulo, né? Ele falou coisa pra caramba. Eu não sei você, querido, mas eu passei toda semana pensando em ontem que eu estava em casa o dia todo, me policiando com tudo, com o que eu ia ver no YouTube. Eu sentei para pôr louvor, de repente tinha uma chamadinha de um vídeo engraçado, e eu pus, de repente eu voltei e falei, não vou porque está sujo aquilo ali. Por mais seja sutil, mas está sujo. Aí comecei a falar, fica quietinha, viu? Não vou pôr não, voltei. Para conservar isso, para buscar isso. Isso é escolha, querido. Não tem mais nada a ver com as meninices de entender a vontade de Deus, não entender. Já passou, todo mundo já sabe. Se você não sabe, pega aquele texto que a gente leu lá de Efésios e prega ele na parede. Dá lá, quando eu faço isso aqui, eu vou para o inferno. Se eu estiver fazendo isso aqui, eu vou para o inferno. Pronto. Ter Espírito Santo, então esquece. É mais profundo ainda. Estou falando só de herdar o reino dos céus. Só de céu eu estou falando. Não estou nem falando de manifestar nada. Então eu fiz ontem, anteontem, não é isso. Mas naquele momento você tem que saber que você escolheu o caminho da sua carne. E que não tem selo que resista aquilo para te levar para o céu um dia. Você vai ficar. Você pode vir para a igreja, você pode participar de ministério, você pode pregar, você pode ser pastor, você pode ser o que você quiser. Não vai. Vai ladrão escolhendo o caminho certo, mas não vai pastor escolhendo o caminho errado. É o ladrão da cruz, lembra de mim. Tá bom, você vai. Você outro aí que está escolhendo o caminho errado, não vai, não adianta, você está perdendo o seu tempo. Porque o Espírito Santo é enviado para fazer obra de santificação, de transformação, e não para andar do seu lado como uma caderneta e uma garantia de salvação. Algo que mais me surpreendeu nesses tempos de entender em Deus é que as promessas que Deus já te fez na vida, querido, entende disso, elas não são uma promissória que Deus assinou e que você pode cobrar dele um dia. Não é. Deus falou que vai fazer tal coisa comigo. Isso é uma intenção de Deus. É para te animar e te motivar, Ele revelando um pouquinho do que Ele pretende fazer com você. Não é uma promissória que você vai chegar diante dele e falar, está aqui, o Senhor falou, então vai cumprir. Sabe quando você ouve nas igrejas o povo falando isso? Eu tenho uma promessa de Deus, tem 20 anos. Eu falo, filho, já caducou. Já perdeu faz tempo, você não percebeu. Isso era uma intenção de Deus. Eu pretendo fazer isso. Assim como com Saul. Saul, você vai ser rei, sua casa, sua família. Passou um tempo, me arrependi, não é mais não. Já escolhi outro. Por quê? Porque você não andou. Porque você escolheu caminhos errados. Promessas de Deus são só vestígios para você deslumbrar e desfrutar um pouquinho do gosto daquilo que Ele vai fazer, daquilo que Ele pretende fazer. A herança, aquilo que você vai entrar e você vai fazer na sua vida, depende dos caminhos. Sempre os seus caminhos vão definir. E algumas vezes você pode frustrar de tal forma que não tenha mais volta. Não tenha mais volta diante dos homens. E Deus vai ter que criar outros caminhos, vai criando outros ministérios, outras coisas. Porque a misericórdia dele, se não fosse assim, tinha consumido todo mundo já.
Fica de pé, querido. Fala com Deus. Pede para o Espírito Santo te ajudar a discernir esses caminhos, a perceber coisas que têm impedido o Espírito de permanecer e fazer o que Ele tem para fazer através de você. Se você tem extinguido o Espírito, tem apagado o Espírito na tua vida, por coisas que você acumula, por atitudes suas. Não existe, deixa eu falar uma coisa, não existe justificativa no mundo para você justificar o porquê você tirou o Espírito através de suas atitudes. Não existe. Depois do que Paulo passou e não tirou o Espírito dele, através das reações dele, você não vai ter desculpa. Depois que Jesus passou e não assustou o Espírito de perto dele, você não tem desculpa. Ah, mas bateu na minha cara, tá bom, ué. O bater na sua cara só vai manifestar o que tem dentro de você, não vai provocar nada. Sempre que você fala, mas eu fiz porque nada, você fez porque é o que você é. Ah, mas eu menti porque senão, não, você mentiu porque você é mentiroso. Quem mente é mentiroso. Ah, eu enganei, você enganou porque você é enganador. Você precisa mudar. Mas eu briguei porque eu fiquei irritado. Não, você brigou porque você é contencioso, porque você armazena ira dentro de você, porque sua carne ainda é isso. Não é por causa de mais nada. Porque se você já fosse diferente, você não ia ter mais aquilo dentro de você. Ah, eu tossi porque eu estou gripado. O problema é a gripe, não é a tosse. Mas é culpa do ar-condicionado. Não é culpa do ar-condicionado, é culpa de você que está gripado. É fácil desligar o ar-condicionado, difícil é curar a gripe. Deus vai permitir às vezes, querido, que corvos sejam soltos para ele, porque eles vão demonstrar o que tem na terra ainda. Os corvos são necessários para demonstrar o que tem na terra. Mostrar que ainda tem carne morta ali, tem coisa cheirando ruim ali dentro. E não adianta você pôr a culpa no corvo, a culpa é da terra. A natureza do corvo vai se alimentar daquilo. Quem sara a terra é você. É você quem emana leite e mel sobre aquela terra. É você quem planta nela. É você quem tira as pedras. Ele te mostra. Ele te guia. Ele abre seus olhos. Agora você quer conservar o espírito, querido? Desce a escada devagarzinho. Anda devagar. Fala baixo, fecha a boca. Para de explodir, porque o Espírito ouve aquilo e ele voa, ele sai. Ele é suave. E ele é tão suave que ele vai te enchendo e acumulando coisas dentro de você sem você nem perceber. E quando você menos espera, pessoas estão caindo do seu lado e você nem sabe de onde aquilo veio. Foi porque você cuida da permanência dele em você e ele cuida do que vai acontecer pro lado de fora, da intensidade dessa manifestação. Pede para o Espírito nesse momento te mostrar áreas da sua vida e situações em que você precisa, querido. Você precisa andar mais devagar, você precisa descer a escada devagarzinho. Você precisa fechar seus olhos para algumas situações. Parar de participar de situações que afastam a presença do Espírito Santo. E tudo isso, querido, não é apenas para a sua salvação, como se já fosse pouco, mas porque Jesus quer que, como fez com ele, que pessoas toquem na minha roupa. Eu acredito nisso de verdade. Eu vou estar pregando em lugares um dia, eu vou sair para ministrar, e pessoas vão vir por trás de mim, vão puxar minha roupa e vão ser curadas. Eu creio nisso. E não é eu creio em nome de Jesus, não. Eu sei que vai acontecer. De passar no corredor e pessoas caírem. Mas isso só vai acontecer se eu cultivar a presença do Espírito Santo em cima de mim, sobre mim, me envolvendo. A sombra dele possa me envolver. E na minha castidade, no meu resguardo, no meu secreto, ele gerar o que ele quer gerar através de mim. Espírito Santo, em nome de Jesus, o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, das nossas falhas, dos nossos erros. Vem sobre nós, Espírito Santo. Nos ajuda, Espírito Santo, a conservar esse lugar
do Senhor, esse lugar de permanência do Senhor, esse lugar onde o Senhor possa vir permanecer sobre nós, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, não me vale nada, Pai, a ideia de um Espírito Santo que só vem para fazer uma marca em mim e me levar para o céu. Eu não quero só isso, Senhor. Nós queremos transbordar, Pai amado. Nós queremos andar por lugares, Pai, e demônios serem manifestos, Senhor amado, sem que a gente precise dar ordens para isso, Deus. Que a luz que age em nós seja tão intensa que ao entrarmos em lugares, Pai, trevas sejam manifestas, Pai. Demônios ocultos em trevas saiam para fora, Pai, e também digam para a gente que a gente chegou ali para perturbá-lo, Deus. Em nome de Jesus, Senhor amado, traz isso sobre nossa vida, Pai. Traz arrependimento, Senhor, sobre o nosso coração, Deus amado, sobre coisas que ainda são de natureza errada na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, manifesta a tua natureza em nós. Guarda-nos, Senhor. Leva-nos debaixo do teu cuidado, Pai. Conduza-nos essa semana, Senhor. Nos ajuda a criar um filtro, Pai, diante dos nossos olhos e dos nossos ouvidos, da nossa boca, Pai, sobre tudo que a gente vai fazer, cada passo que a gente vai dar, Senhor amado. Que a nossa caminhada com o Senhor, Senhor amado, não seja avaliada apenas nos horários de oração e de culto, Pai amado, mas todo passo que a gente der, Pai amado, cada passo, cada vez que a gente for se relacionar com todo mundo que está à nossa volta, a gente se lembre que o Espírito está repousado sobre os nossos ombros, Pai, com o Espírito de governo, Senhor amado, mas que deve ser influenciado pelo Senhor, Deus amado, através do Teu Espírito. Em nome de Jesus, Pai, que nós te agradecemos, Pai. Derrama da Tua graça sobre esse lugar, sobre cada família que está aqui, Senhor amado. Que cada um aqui possa conseguir levar essa luz para dentro de casa, Senhor amado. Que esse espírito, Senhor, de libertação, Pai, possa ser levado para dentro dos nossos lares, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós consagramos as nossas vidas a Ti, Senhor amado. Nosso coração a Ti, Senhor amado. Tudo que nós fazemos, Senhor, nós queremos entregar e consagrar a Ti, Pai. Cada passo, Deus, cada conversa que nós tivemos, Senhor. Ao atender um cliente, Pai, a gente sente na mesa, Pai, com o entendimento de que o Espírito está sobre o meu ombro, que o Espírito não voltou para casa enquanto eu trabalho, ele continua ali. Que ao falar com as pessoas, eu tenho esse entendimento, que o Espírito quer se manifestar através de mim ali. Que o Espírito que está em mim, ainda que sem eu falar, ele quer influenciar e tocar no espírito da pessoa angustiada que está diante de mim, Senhor. Que ao colocar as minhas mãos sobre alguma pessoa para qualquer situação, Pai amado, eu entenda e tenha consciência que o Espírito quer tocar através das minhas mãos aquelas pessoas e tirar a angústia, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor venha nesses dias testificar essa palavra, Pai, com coisas palpáveis, com situações desse tipo, Pai. Que pessoas aqui, Senhor amado, ao colocarem a mão sobre algumas pessoas, no ombro, nas mãos, ao tocar de alguma forma em outra, o Espírito seja transferido e seja tocado, Pai. Pessoas comecem a chorar, Senhor. Pessoas resolvam se abrir, Pai amado, e contar dos seus problemas, Pai amado, por causa desse Espírito que habita em cada um de nós. Que ele seja mais forte que a nossa carne, por decisão nossa, Pai amado. Que seja ele a tocar e não a nossa mão. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Leva-nos em segurança, Pai. Guarda-nos, Pai. Que nós possamos esconder essa palavra no nosso coração, Pai, para não errar, para não pecar contra Ti, Senhor. Guia-nos, Pai, pelo caminho que nós devemos andar, Pai, debaixo da Tua guarda e do Teu cuidado. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e Te agradecemos.